Então hoje eu vou falar para vocês sobre os dispositivos intra e extra-radiculares. Então quando eu falo de intra e extra-radicular, eu falei para vocês ontem que nós vamos ter diferenciações basicamente não na estrutura do material. Nós vamos ter uma diferença muito grande na forma que nós trabalhamos, nas medidas que nós trabalhamos, no tipo de transmucoso, no tipo de rosca. Então nós vamos ter uma série de diferenças aí que são importantíssimas para quando nós vamos fazer um dispositivo intra e um extra. Então isso é importantíssimo nós entendemos, porque se você entende isso, a hora que você vai selecionar no seu consultório para utilizar no paciente, fica muito simples, fica muito fácil. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é a diferença básica entre um e outro, entre o inter e entre o extra. Então, na verdade, qual que é a diferença entre eles? Vai mudar o transmucoso, tá? Vai mudar o tipo de rosca e vai mudar, tá, um pouco o formato da cabeça. Isso tudo é um conjunto que nós vamos trabalhar. Quando você fala assim, mas se eu não usar exatamente do jeito que você falar, vai dar certo? Pessoal, muitos casos vão dar certo. Como não existe na biologia não existe 1 mais 1 sempre igual a 2. Tá? Pode alterar. Por quê? Vocês vão ter alguns casos que pode dar certo e outros que não. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma regra que eu utilizo no consultório e com isso eu tenho maior sucesso e eu tenho um índice de fratura baixíssimo, tá? Baixíssimo. Faz muito tempo que eu não fraturo um dispositivo. Então eu uso sempre a mesma regra. Eu usando essa regra, eu diminuindo o índice de fratura e aumentando o meu índice de sucesso, é tudo que eu quero no meu dia a dia do consultório. Quando nós temos o intra e o extra, quer dizer o seguinte, um é entre as raízes e o outro é fora das raízes, tá? A nomenclatura, tá? Existem algumas aí. Pode falar extra-alveolar ou extra-radicular, tá? Entre raízes, intra-alveolar e aí por aí vai, tá? Não existe um consenso sobre isso. Então, quando eu falo dos dois, vamos lá. Diferenças básicas, ó. Esse é um inter. O que vocês conseguem reparar? Que ele tem um diâmetro menor, um transmucoso menor, tá? E a cabeça dele é mais delicada, é um pouco menor. Por que isso? Vou explicar um por um. Quando nós falamos de interradicular, nós estamos falando de uma estrutura num local que ele é extremamente pequeno para se instalar. Então nós vamos falar aí de locais de 2,5, 3,5, de 2,5 a 4 milímetros, normalmente, que é onde nós vamos colocar esse dispositivo interradicular. Se nós vamos trabalhar numa estrutura que tem um acesso pequeno, eu não preciso, tá, de um dispositivo muito largo. Até que se eu tiver um dispositivo muito largo, eu vou precisar de um espaço maior entre raízes. E não é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é ter um espaço menor entre raízes. Outro ponto, a cabeça ela fica extremamente encostada no tecido. E você tem um tecido ali totalmente ceratinizado. Então você tem uma gengiva inserida. Então, nessa gengiva inserida, dificilmente você vai ter uma inflamação. A inflamação que você pode ter ali é se realmente o paciente não higienizar. Aí você pode ter uma inflamação maior. Então, não é o comum. O comum é não ter nenhum tipo de inflamação nessa região. Bem, então esse é o primeiro ponto. O extra-radicular é esse aqui, ó. Ele vai ter um diâmetro aumentado, vai ter um transmucoso aumentado e uma cabeça também um pouco maior. Isso é extremamente importante da cabeça. Por quê? A cabeça, lembra que eu mostrei ontem para vocês? Ela é composta de um cogumelo aqui, né, na parte de cima, tem um espaço para pôr o elástico, depois tem uma segunda parte da cabeça, que é normalmente onde você tem ou um hexágono, ou um octógono, ou é quadrado, ou é triângulo. Para quê? Para você travar a chave. Então a chave ela encaixa aqui, ok? E depois você tem o transmucoso. Então é exatamente isso, você tem esse formato, tá, de cabeça. A cabeça, para o extra-radicular, ele tem que ser uma cabeça um pouco maior. Por quê? Quando nós vamos instalar... grande professor Ney, grande amigo, bom dia aí, Ney. Quando nós vamos instalar, o que acontece? Esse dispositivo, normalmente o extra, ele fica, que eu falo que é de ponta cabeça, principalmente na maxila, ele fica inclinado e a cabeça fica para baixo. Então quando nós vamos instalar o interradicular, como eu falei ontem, que normalmente a gente coloca 90 graus,
Então a cabeça ela fica exatamente nessa posição. Para você ativar a anterior fica fácil, para você ativar também a impactação fica fácil, porque aqui está o cogumelo, você vai pôr o elástico, você vai ativar ou para frente ou para baixo. Agora, quando você faz o extra, a cabeça não fica assim, a cabeça fica assim. Então para você ativar daqui para baixo fica muito difícil, esse elástico escapa. Então você tem que ter uma cabeça onde que o elástico prenda muito mais. Então normalmente a cabeça do extra é sempre maior do que a cabeça do inter. Então esse é o primeiro ponto. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha onde eu vou falar de passo a passo, tá? Antes de mostrar a tabela eu vou falar. Primeiro, pessoal, anotem isso aí porque isso é extremamente importante, tá? Papelzinho, caneta aí, anotem porque com isso vocês vão ter uma grande... é a dica hoje do dia, porque se você tiver isso, você vai saber exatamente o que você vai utilizar no seu dia a dia do consultório. Então vamos lá, quando eu falo de interradicular, primeiro, eu vou ter um diâmetro reduzido, tá? Ou seja, qual que é o diâmetro reduzido? Normalmente de 1.4 a 1.6. Dificilmente você vai utilizar um dispositivo acima de 1.6 para interradicular. Por quê? Quando você trabalha entre raízes, você tem espaço curto, como eu falei, no máximo, você vai dando no mínimo 2,5, máximo aí você pode ter 4, 5, mas o normal é de 2,5 a 4, é a média. Então você tem que ter um diâmetro reduzido, porque se você tiver, por exemplo, um dispositivo que tenha 2 e você quer colocar um interradicular, lembra que eu falei que se você tiver uma margem de segurança de 1 milímetro de cada lado, você tem bastante espaço e aí você tem uma margem de segurança boa. Então, se você tiver 2 dispositivos, você tem que ter um de cada lado, que dá mais 2, vai ter que ter 4. Pessoal, 4 entre as raízes é muito difícil, tá? É muito difícil. Normalmente, você vai ter uma média de 3, tá? 2,5, 3, até 3,5. Mais do que isso, são pouquíssimos os casos. Então, você tem que trabalhar pela maioria e não pela minoria. Então, a grande maioria você vai trabalhar com espaço menor. Então, você vai precisar de um dispositivo com diâmetro reduzido. Então, o primeiro ponto aí, pessoal, diâmetro reduzido, tá? Vai fazer entre raízes? Qual que é o diâmetro que eu uso entre raízes? De 1.4 a 1.6. Por que eu não vou falar exatamente 1.4 e não vou falar exatamente 1.5 ou 1.6? Porque cada um às vezes tem preferência de marca, tá? Eu não estou aqui para ficar falando de marca, eu estou aqui para falar dos dispositivos. Apesar de eu ter preferência por marca, eu não vou falar sobre marca, eu vou falar sobre dispositivos. Então, por exemplo, eu utilizo um que é um de titânio, que ele é de 1.4, tá? E gosto muito, tá? É um dispositivo muito bom para se utilizar. Por exemplo, para quem está na Europa, é um dispositivo interessante, tá? Porque é um dispositivo que tem aqui. No Brasil já não tem esse dispositivo, então tem que ter outras alternativas. Apesar de ser um dispositivo mais caro, tá? É um dispositivo que funciona bem. Então, às vezes, a gente fica pensando muito em preço e não pensa na qualidade e não pensa na funcionalidade. Hoje, eu trabalho com esse dispositivo, não é um dispositivo dos mais baratos, mas ele funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Vou falar a marca, tá? A marca dele chama-se Vector, tá? É um dispositivo ótimo, tem uma boa cabeça, tem uma boa rosca, tem um bom poder de corte, tem um diâmetro de 1.4, que eu acho muito bom para entre raízes. 1.4, 1.5 para mim são os melhores. 1.6 eu já não é o que eu utilizo, mas pode, é o que eu estou falando para vocês, pessoal, pode. Mas eu, Rodrigo, uso 1.4 ou 1.5. Então essa é uma das que eu uso, 1.4. 1.5, hoje eu utilizo o da Datsteel, tá? Por quê? Porque para mim é mais fácil, ele é de aço e eu sei o poder de corte que ele tem e o torque dele é maior. E outra, ele tem slot também. Eu mostrei para vocês, falei ontem para vocês do cabeça com slot. Isso então é importante também para mim, para se eu quiser trabalhar com arco. Então são os que eu trabalho hoje de diâmetro reduzido. Agora, segundo tópico, tá? Segundo item do interradicular, menor comprimento, tá? Menor comprimento. Você vai trabalhar com comprimentos menores. Então, por exemplo, o interradicular, nós vamos trabalhar com ele aí em torno de 6, tá? No máximo 10 milímetros. Rodrigo, qual que é o mais utilizado? De 6 a 8, tá? É a grande maioria. Por quê?
A literatura mostra que nós precisamos de uma ancoragem de 5 milímetros de osso, tá? De osso. Se eu preciso de 5 milímetros de osso, por que eu estou falando de 6 a 8? Estou falando de 6 a 8 em termos de tamanho de rosca. Então vamos supor que se você tem uma rosca de 6 milímetros e você precisa de uma ancoragem de 5 milímetros, tá? No mínimo, se eu tenho 6, eu estou com um a mais. Ah, mas quando que eu utilizo de 8? Por exemplo, quando eu vou para a região posterior. Quando eu vou para a região posterior, às vezes eu tenho que inclinar mais, porque eu não tenho tanta altura, eu não tenho aquela espessura entre os dentes para colocar, eu tenho que acabar inclinando. Lembra que eu falei que eu acabo inclinando um pouquinho? Se eu tenho que inclinar, lembra que eu falei que tem que ser um pouco maior? Por que esse um pouco maior? Para poder compensar o transmucoso. Então aí eu utilizo de 8. Então na região posterior, já dei a dica, normalmente é um pouco maior. E na região anterior? Não precisa, porque normalmente eu coloco 90 graus, dificilmente eu vou inclinar na região anterior. Então a região anterior, normalmente eu coloco o de 6 e na região posterior o de 8. Hoje, o que eu uso, por exemplo, da Vector, ele tem 2 milímetros de transmucoso e ele tem 6 milímetros de rosca. Esse é 1.4 por 6, tá? Por 2. Então ele vai ter 8 total. Agora, o outro que eu utilizo é da Datstil, que ele vai ter 1,5 por 8, que é 1,5 por 6 de rosca por 2 de transmucoso. Você viu que é a mesma medida. A grande maioria usa esses dois. Se eu precisar, eu posso também trabalhar com 1,4 com um pouco mais de rosca para o posterior, tá? Só que aí, normalmente o posterior, eu prefiro trabalhar com o extra-radicular, tá? Então, para não ter um arsenal tão grande no consultório. Então, você fala assim, eu quero ter o básico no consultório para fazer 99% dos meus casos. Pessoal, se você tiver 1.4 ou 1.5 por 8, ótimo. E se você tiver um extra radicular, ótimo, você vai fazer uma grande maioria dos seus casos. Então você consegue simplificar. Um caso ou outro, você pode utilizar o de 8 de rosca, tá? Agora, são poucos os casos. Então, resumindo, diâmetro de 1.4 a 1.6, comprimento de 6 a 8, tá? É esse que eu uso interradicular. Transmucoso. Transmucoso normalmente é de 2 milímetros, normalmente. Mas você pode ter alguns casos que a hora que você sonda para colocar, você pode ter pouco tecido, gengival, aí você pode ser que você precise de 1 milímetro. O que eu nunca usei, eu não vejo o porquê de utilizar e não sei porquê que as empresas fizeram, que isso é uma coisa antiga, tá? É transmucoso zero. Isso não existe, tá? Por quê? Antigamente, alguns casos nós fazíamos uma incisão, colocávamos o dispositivo, punha o fio de amarrilho e suturava. Aí sim era transmucoso zero, porque você colocava basicamente no osso. Hoje não tem mais o porquê. Hoje a gente não fazemos mais isso. Hoje nós colocamos totalmente por cima da mucosa ou por cima da gengiva inserida, tanto faz. Então, como a gente coloca por cima, não tem o porquê de ter um transmucoso zero. Então, hoje o transmucoso é no mínimo 1, 2, alguns casos 3, mas você não vai ter, tá? Na grande maioria das empresas. Então, você vai ter que trabalhar com 1 e 2 milímetros. O Inter, você vai ter quarto tópico, tá? Então, primeiro, diâmetro, segundo, comprimento, terceiro, transmucoso. Então, diâmetro reduzido, menor comprimento e o transmucoso, tá? Curto. Quarto item, menor torque de inserção. Então, a literatura mostra que para você colocar um dispositivo, normalmente você pode trabalhar até 25 newtons. Pessoal, é mais que suficiente, tá? Para interradicular, 25 newtons é muita coisa. Dificilmente você vai passar de 25 newtons. Quando que você vai passar? Você vai fazer, por exemplo, uma mandíbula, num paciente braque, que tem uma quantidade óssea muito grande a posterior. Aí sim você pode chegar a 25 newtons. Fora isso, você não vai chegar a 25 newtons. 25 newtons é muita coisa, tá? Muita coisa. Quinto tópico. Normalmente o Inter eu trabalho com titânio. Tá? Trabalho com titânio. Ou como eu falei para vocês, eu posso trabalhar com aço também, tá? Tem opção de 1,5, mas uma recomendação maior é para o titânio. Pode trabalhar os dois, não tem diferença, tá? O que vai diferir aí às vezes é porque você já tem o kit e você usa o kit que você tem. Ah, não tenho, vou usar o extra-radicular, que eu vou indicar o aço, você pode utilizar também para o interradicular, tá? Então isso é diferente. E, por último, menor força na mecânica.
tá? Por quê? A mecânica com extra, nós normalmente trabalhamos com forças mais altas. E a mecânica, quando a gente trabalha com o Inter, nós trabalhamos com uma mecânica com forças menores. Então você vai trabalhar com uma média aí de no máximo 150 gramas. Você vai trabalhar na média de 80 a 100 gramas, 120 gramas, até 150 gramas. Essa é a média que a gente trabalha. Esse é o Inter. E o extra? Diâmetro dele, primeiro ponto, aumentado. Se um é reduzido, o outro aumentado. Aumentado para quanto? No mínimo 2, tá? No mínimo, tá? Não façam extra com um dispositivo menor que 2. Por quê? Você aumenta e muito a sua chance de fratura. Então, não façam nenhum dispositivo extra-radicular com menos de 2 milímetros, tá? Não façam. Segundo, o comprimento dele é maior. Por quê? Porque nós vamos trabalhar extra. Eu vou precisar de uma inclinação maior. Eu vou trabalhar numa área que o osso está mais afastado. Então eu preciso de uma cabeça que esteja mais próxima do centro de resistência de onde eu vou trabalhar a mecânica. Então eu tenho que ter um maior comprimento. O terceiro ponto, o transmucoso. O transmucoso, pessoal, é a chave de todo sucesso do extra. Por quê? Se o transmucoso for curto, o que vai acontecer? Você vai ter espira expostas. Você vai ter muita espira exposta. Tendo espira exposta, vai ter a maior acúmulo de biofilme. E isso é você perder o dispositivo, tá? É um dos pontos. Então você tem que ter um transmucoso, tá? Mais longo, maior transmucoso. No mínimo 4 milímetros, tá? No mínimo. Então hoje, tá? Eu trabalho com transmucoso de 4, 6, 7 e 9 milímetros. Então eu trabalho com transmucoso extremamente longo, tá? Por quê? Porque eu não quero rosca exposta. E uma das primeiras lives que eu falei que é o seguinte, que a diferença dos pacientes ocidentais para os orientais é o quê? A quantidade de osso. Então, quanto mais a gente tem que subir o dispositivo, ou seja, a gente tem que buscar o dispositivo numa área óssea que tenha mais mucosa, eu vou ter mais tecido. Então, eu preciso de mais transmucoso. Então, hoje, os dispositivos que nós usamos para os ocidentais são completamente diferentes dos pacientes orientais, porque tem que ter um transmucoso maior. Segundo, extra-radicular, você vai precisar de mais torque de inserção, tá? Então, você tem que tomar muito mais cuidado na colocação. Quando eu vou fazer o interradicular, eu faço normalmente esse movimento aqui, ó. Eu nunca giro o pulso, tá? Nunca. Quando eu vou fazer o extra-radicular, eu giro aqui. Só que aqui, pessoal, é o maior cuidado que você tem que ter, tá? Por quê? Quando você vai fazer o extra-radicular, o que acontece? Por muitas vezes você não tem força, tá? Para fazer isso. Depois, vocês podem pegar, tá? Vou falar para vocês que nós vamos fazer depois, mais para frente. Mas vocês podem pegar qualquer parafuso, tá? E tentar colocar com ele assim, ó, tá? Você vai ver que você vai ter uma grande dificuldade de colocar em torques maiores. E você tem que acabar girando, ó, o pulso, tá? Mais para frente eu vou dar dicas de como a gente fazer essa instalação. Mas tem que tomar muito cuidado, porque o extra-radicular, a grande tendência é fazer isso, ó. Tá? Então eu vou mostrar para vocês a empunhadura da chave para te ajudar na maior força, ok? Isso é extremamente importante. Dispositivo extra, eu normalmente uso aço, tá? Por quê? Porque eu não uso lança quando eu uso aço, tá? Por quê? Porque eu sei como ele é feito, tá? O aço que eu falo, que eu sei o que é feito é da Datteel, tá? Os outros eu não conheço. O que eu conheço da Datteel, eu sei como é feito e eu sei que hoje, tá? Nós estamos na 4ª geração do parafuso. Teve uma geração, que se eu não me engano foi a primeira, entre a primeira e a segunda, que a ponta ela não tinha uma grande capacidade de resistência ao corte, ou seja, uma resistência, e ela acabava tendo um pouco de fratura, então a gente utilizava a lança. Hoje a ponta está completamente diferente. Hoje você pode usar a ponta como uma lança. Para vocês terem ideia, ela tem a mesma e até um pouco mais de resistência do que uma lança na ponta, para vocês terem ideia. Então hoje a ponta do dispositivo é extremamente afiada e eu lhe falo que ela é muito resistente, dificilmente vai quebrar. Quando quebra a ponta? Quando é feita a instalação errada, tá? Quando você coloca e você não pressiona. Se você colocar a ponta e tentar rosquear, pessoal, vai quebrar. Por quê? Porque você não inseriu.
Então eu vou mostrar depois uma aula na parte prática como que a gente vai fazer isso daí. E terceira diferença, maior força de mecânica. Então o extra você consegue pôr mais força. Então, por exemplo, você pode trabalhar com 300, 400, 500, 700 gramas de força. Não com só um elástico 700 gramas. Não, você pode colocar, por exemplo, 3 forças, 4 forças. Pode colocar, por exemplo, 2 forças com 150 e uma força com 100. Você pode colocar 3 forças com 150 e aí você vai variando e você consegue colocar mais força. Então agora eu vou mostrar para vocês o resumo disso, que é exatamente isso que eu falei para vocês. Olha lá, ó. Inter e extra, maior diferença lá. Ó. Menor diâmetro, menor comprimento, transmucoso curto, menor torque. E aqui, diâmetro, comprimento, tá? Essas são as principais diferenças, ok? Então, em termos de diferença entre eles, são essas, tá? São as básicas que eu utilizo no meu dia a dia do consultório e tenho grandes resultados. Então, pessoal, muito obrigado, era o que eu tinha para passar para vocês hoje.